Vamos receber então dizendo, seja. E aí? Muito obrigado, irmãos. É uma honra para mim estar aqui e poder conversar com vocês. Eu não sei se podem assentar, pastor. Pode sentar, fique mais à vontade, né? Porque teremos um tempo razoável de conversa também aqui. E acabamos de orar por Israel, né? E é claro, devemos orar por todas as nações, Israel de forma muito particular. E pastor, eu vejo alguma coisa assim sobre o Hamas, que foi falado. Infelizmente a mídia fala do Hamas há décadas, mas nunca deu a tradução da palavra Hamas. E o significado da palavra Hamas é violência. Violência. O que é que nós vamos esperar de um grupo que se chama violência? Paz não vai, né? Então precisamos orar realmente pelo nosso povo, pelos nossos irmãos que estão na Palestina, né, também, pelos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Fico muito contente, muito grato ao pastor por mais este convite. Obrigado, pastores, pelo privilégio que me dão de estar aqui, conversar com vocês também, e todos os irmãos e as irmãs que estão presentes. Vejo que a igreja é missionária, já entrei olhando as bandeiras aqui, né? Eu fiquei muito contente em ver a bandeira de Moçambique ali, pastor, porque já estive lá também por algumas ocasiões. Temos trabalhado e tentado formar professores lá em Moçambique, como já conversei com o pastor também. Então, muito obrigado mesmo. E gostei da frase que o pastor falou também aqui, o nosso negócio é o que mesmo, pastor? É Bíblia. Eu tenho dito isso há anos, sabe? Eu nunca vendi Bíblia, com o livro já ficou meio sem jeito para vender, né? São mais de 30 livros que Deus me deu a graça de escrever. Eu fico meio sem jeito de vender, eu deixo mais para a editora, realmente. Bíblia, já distribuí muita Bíblia na minha vida, eu continuo distribuindo. Nunca vendi Bíblia, mas eu digo, meu negócio é Bíblia. Desde a minha conversão, o que eu quero é entender a Bíblia. Ok? Como vamos falar em poesia, vamos falar um pouquinho, que acaba entrando as línguas também, né? Deus me deu a graça de publicar uma gramática hebraica, não está aqui à disposição hoje, mas eu fiquei muito contente quando o editor ligou para mim e disse assim, professor Gusso, parabéns, acabou de ser editada a primeira gramática hebraica escrita por um brasileiro. Então isso não é de agora que eu venho lidando com isso, irmãos, mas é desde a minha conversão aos 23 anos de idade. Então, fiquei muito contente com isso. Também tenho a gramática de grego, né? Ensino grego há muitos anos. E aí alguns perguntam assim, mas você gosta tanto assim de trabalhar com línguas, né? Eu tenho dificuldade com línguas. Eu tenho dificuldade. Não estudei o grego hebraico por causa do grego hebraico, estudei o grego hebraico por causa da Bíblia. Eu quero entender a Bíblia. O negócio é entender, é praticar e ensinar realmente a Bíblia. Ok? Então, só para descontrair nesse início, quero fazer uma saudação a vocês, utilizando um pouquinho do hebraico. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte, Ma Shalom Ha. Alguém pode responder? Não. Responde Shelomi Tov. Eu vou perguntar de novo. Ma Shalom Ha. Shelomi Tov. Eu estou perguntando, na verdade, como é que você está? E você está respondendo, eu estou bem. Só que se for ao pé da letra
como está a tua paz? Ma é o como, né? E o shalom, machelon e o ha, tu, como está a tua paz? E você responde, shelomi, a minha paz está boa. Porque o cristão tem paz mesmo no meio da dificuldade, nós temos paz. Tem como responder também, minha paz não está boa, mas eu não vou ensinar, pastor. O cristão é positivo, né? Mesmo que a coisa esteja ruim, nós estamos bem. Então, isso eu não vou ensinar. Mas eu quero também, só no grego, que entra na interpretação, que o negócio sempre é interpretação bíblica, uma saudação muito característica no meio cristão, que é graça e paz, né? E aí no Novo Testamento nós encontramos caris kai eirene. Vamos juntos? Caris kai eirene. Isso é graça e paz. Saudação cristã, que vem desde o primeiro século, e nós levamos adiante aí com o nosso português, né? Graça e paz. Ok. Nós vamos falar um pouco sobre poesia, mas eu quero orar antes de entrar no assunto propriamente dito. Então, desculpe, eu vou pedir que fique em pé mais uma vez, né? E vamos orar. Nosso Deus, aqui estamos para procurar entender melhor a Tua palavra. Meu Deus, nós queremos entender melhor a Tua palavra, porque nós queremos viver melhor esta Tua palavra e queremos também ensinar melhor a Tua palavra. Então, meu Pai, tira toda e qualquer dificuldade e ajuda-nos a compreender. Que a Tua graça esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. E eu olho o pão e o vinho aqui na frente, e não sei o que Jesus falou quando disse além, né? Além, ali no momento da ceia, este é o meu corpo, este é o sangue da nova e eterna aliança. Acho que ele está fazendo ali um brinde com o povo ali, né? O brinde hebraico é lehaim, significa exatamente para a vida. Então, quando formos participar do sangue de Cristo hoje, lembrar, né? Este sangue nos dá vida, para a vida, lehaim. Esta é a forma de utilizarmos. Meus irmãos, vamos falar sobre a poesia. Quando falamos em poesia, muitas vezes nós pensamos só nos livros poéticos, e também chamados de sabedoria ou sapienciais. Na verdade, é mais do que isso. Eu dividi ali uma versão bíblica do Antigo Testamento apenas, com 1140 páginas, e dividi em 3 partes. Uma daquelas partes ali seria a quantidade de poesia no Antigo Testamento. Olha, 1/3 do Antigo Testamento é poesia. Entende? Então veja a importância de entendermos alguma coisa básica, pelo menos, sobre a poesia. Porque nós temos no Antigo Testamento, em quantidade de material, um Novo Testamento inteiro, porque o Novo Testamento seria uma quarta parte. Se dividirmos a Bíblia em 4, o Novo Testamento é uma parte, e 3 para o Antigo. E dentro do Antigo Testamento, dividindo em 3, uma parte, 1/3, é poesia. Então é importantíssimo entender poesia. E muitas vezes nós não entendemos e pensamos assim, a poesia é algo menor. Meus irmãos, se 1/3 da Bíblia foi escrito em poesia, ela não é menor em nada. Na verdade, a poesia é simplesmente mais um tipo de instrumento para transmitir o quê? A palavra de Deus. Então não faz diferença se está como palavra de Deus,
se está numa narrativa histórica, se é uma parábola, se é uma poesia, se é um provérbio, se é uma carta. Não faz, porque tudo é palavra de Deus, entende? Agora faz diferença para você abordar. Eu não vou abordar uma poesia para entender uma poesia, eu quero entender a Bíblia, não quero só ler a Bíblia. Eu não vou abordar uma poesia como se fosse uma narrativa histórica, entendeu? Porque a poesia tem figuras de linguagem, né? A poesia tem algumas coisas ali muito diferentes de uma narrativa. E aqui eu estou colocando uma lista só de algumas poesias que aparecem na Bíblia. Olha, a bênção de Jacó, Cântico de Moisés, olha os livros que eu coloquei lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes 1, Samuel. Tudo isso aqui, na verdade, é poesia, tá? E ainda continua. Segundo livro de Samuel tem poesia, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, livro totalmente, vamos dizer, o livro é histórico, mas tem poesia lá, tá? Esdras, Neemias, Isaías, aí não tem dúvida nenhuma. Tem muita poesia em Isaías, e eu já vou dar uma palavra para os irmãos terem o cuidado na hora de interpretar todos os livros proféticos. Porque naquela época não bastava ser profeta, tinha que ser poeta. A profecia vinha em forma poética, porque vai passando daí de boca em boca, é mais fácil de gravar, e é mais fácil do povo entender realmente. Então nós temos muita poesia aí na Bíblia. Nós temos ali tem uma palavrinha hebraica ali, mas está transliterada do lado, chamada fórmula do mensageiro. Todo mundo conhece. Quantos já leram aí na Bíblia? Assim disse o Senhor. Todos nós. E quando assim diz o Senhor, é uma mensagem de Deus. Meus irmãos, todas as vezes que vocês encontrarem assim disse o Senhor na Bíblia, o que vem depois é poesia. Olha, então é importante demais saber poesia. Ué, mas Deus fala em poesia também? Deus é poeta também? Ah, com certeza. É o poeta dos poetas. Assim disse o Senhor. No hebraico ali seria Ko-amar Adonai. O que vem depois é poesia. E se é poesia, você tem que entender como poesia. Ah, mas deixou de ter valor por causa disso? A mensagem de Isaías perdeu seu valor porque ele traz a mensagem em forma poética? De maneira nenhuma. É a palavra realmente do Senhor. É a palavra do Senhor, e deve ser tratada como palavra do Senhor, e nós temos que olhar com cuidado, porque tem algumas características especiais que eu vou tentar deixar claro para vocês. Eu confesso para vocês, o dia que eu descobri a importância da poesia na Bíblia, tem no Novo Testamento também, a minha visão de interpretação abriu completamente. Eu passei a entender melhor muitas coisas. E a minha intenção principal aqui é que você entenda realmente bem esses textos aí da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é só para ser lida, é para ser compreendida. Nós temos que compreender. Tem um vocabulário hebraico aqui para poesia, eu vou passar bem rapidinho aqui. Ali o mismor. Mismor é uma palavra para vários tipos de salmos. Normalmente começa assim, por exemplo, Salmo 23, Mismor le Davi Adonai Roi. Os irmãos já sabem, Salmo 23, versículo 1. Salmo de Davi, Mismor le Davi, Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor. Lo ersar, de nada sentirei falta, ou nada faltará, como a maioria das versões tem traduzido aí. Então, é uma forma muito comum de poesia. É um tipo diferente, são vários tipos de poesia. Shir, outra poesia, outro tipo de poesia. Cântico em geral. Tem um livro que o nome dele, a primeira frase diz assim, Shir Hashirim Asher Shlomo.
Agora Batista falando em línguas, né? É coisa rara também, irmãos. É coisa rara. Shir Hashirim Asher le Shlomo. O cântico dos cânticos que é de Salomão. Shlomo. Era normal colocar a primeira frase do livro como o nome do livro. E é claro que o Shir Hashirim, o cântico dos cânticos, que é de Salomão, é poesia. E nós temos muitos cânticos aí na Bíblia. Outro é Machal. Machal, o nome do livro de Provérbios, no original, é Mishelei, que vem exatamente desta palavra. Provérbios de. Todos os provérbios são poesia, meus irmãos. Estou em forma poética. Ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for idoso, não se desviará dele. É forma poética que está lá. Por que está nessa forma poética? Porque é mais fácil de gravar. Eles não tinham essa facilidade que nós temos. Estou aqui com a Bíblia na mão. Vocês estão com a Bíblia na mão. Isso naquela época não tinha. Então, na forma poética ajudava bastante. Próprio Jesus usa muita coisa em forma poética também. Isso é importante perceber. Então, não diminui em nada o valor, de maneira nenhuma. Quiná, lamento. Todas as vezes que aparece essa palavrinha, você sabe que vem ali um cântico de lamento. Tem muitos cânticos de lamento na Bíblia também. E uma muito importante, essa aqui, que é o Terrilá, é o nome. Bom, o lamento, nós temos lá Lamentações de Jeremias, por exemplo. É um cântico fúnebre. Apareceu isso aqui e já sabe, é um cântico fúnebre. Um lamento diante de Deus pelo que aconteceu. Terrilá, normalmente se traduz por louvor ou louvores. Que livro da Bíblia que tem, poderia ter esse nome, né? Louvor ou louvores. Alguém quer me ajudar? Escuta. Salmos. Está no plural ali, o livro de Salmos chama Terrilim, que é o plural. Então, louvores. Mas olha, agora isso aqui é importante para vocês. Porque quando nós vemos, o Salmo é louvores. Então, o que nós temos dentro de Salmo? Louvores. Não é bem assim. Este é o nome do livro. Mas nós temos pelo menos 40 salmos dentro dos 150, que são salmos de lamentação. E aí é um livro que está para sair, está falando para o pastor Sostene. Segunda-feira vai ser lançado um livro, é meu, que eu escrevi já há muitos anos atrás, mas vai ser lançado agora, que são as maldições no livro de Salmos. E as maldições vêm dentro dos cânticos chamado de quiná, de lamentação. Nós temos então dentro do livro de Salmos pelo menos 40 salmos que são de lamentação. E nós temos pelo menos 40 salmos que têm maldições dentro deles. Você já percebeu que o livro de Salmos é um dos mais lidos na igreja? Mas que muitas vezes nós lemos uma parte só do Salmo. Chega no momento ali, cortou. Por quê? Porque na sequência é uma maldição. E nós somos ensinados a abençoar e não amaldiçoar. Aí a gente fica assim, mas como assim? Como que Davi me escreve uma maldição dessa? E o poeta é poeta, né? Ele vai pedir que o inimigo dele morra. Ele vai pedir lá, ele não pede diretamente, né? Ele diz, Senhor, que a esposa dele fique viúva. A forma poética de dizer, mata ele, Senhor. Que a língua dele apodreça dentro da boca. Como é que nós vamos ler isso aqui no culto? Difícil, irmãos. Que os filhos dele fiquem órfãos. Em outras palavras, mata ele, Senhor.
Eu vou explicar isso, eu explico isso lá no livro, ninguém se assuste. Mas quero adiantar aqui, é a forma poética, primeira, é uma oração, é a forma poética, e quem está sendo oprimido é o próprio Davi. E é um grito de socorro diante de Deus. Ele coloca diante de Deus. Irmãos, a Bíblia mostra que a maldição sem causa volta para o próprio amaldiçoador. Alguém já ouviu falar num ditado popular, o feitiço voltou contra o feiticeiro? Está baseado nisso. Tá? Então, cuidado. Bênção e maldição estão muito juntas. Em algumas ocasiões, no mesmo lugar tem bênção e tem maldição. Vai depender da reação das pessoas. Agora, quem comanda a bênção e quem comanda a maldição, não sou eu e nem você. Essa coisa de reza forte não é no nosso meio, não. Não é, não. Deus responde se quiser. Tá? E nós vemos Deus falando com Abraão, e ele diz, eu vou abençoar quem te abençoar. E vocês que disseram, viu? E a Bíblia que está dizendo, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. Palavra de Deus. Então as maldições estão dentro do livro de Salmos, escrito por muitos, escrito por Davi, e a gente se assusta, né? Porque Jesus ensina, o Novo Testamento ensina, que devemos orar pelo bem dos nossos inimigos, e é isso mesmo, devemos orar pela conversão dos nossos inimigos. O problema é que nós temos que lembrar do tempo. Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas Davi ainda não era cristão. Davi está 1000 anos antes de Cristo, meus irmãos, temos que lembrar disso. Quando ele mata o Golias, por exemplo, lá naquela luta que todo mundo lembra, né? E ele vai lá sem nada, só com as pedras na mão, e ele vai e ele corta a cabeça do Golias. Olha a cena, hein? Pega a cabeça do Golias e sai com ela, né? Nós não ensinamos isso na escola bíblica até para as crianças, e as crianças, puxa, né? O menino era forte, né? E não tem problema. Agora, quando nós vemos que ele está orando pela morte do inimigo, a gente fica assustado. Ele só está orando pela morte do inimigo, porque o inimigo dele não está na mão dele. Se estivesse na mão dele, ele faria o quê? Ele matava. Mas ele não estaria matando um inocente, ele estaria fazendo justiça, irmãos. Nunca esqueça disso, porque é o homem segundo o coração de Deus. Quando chegamos no Novo Testamento, 1000 anos depois, aí nós vemos o progresso aqui do entendimento, e Jesus já vai dizer o contrário, não amaldiçoa não, ora, embora possa haver alguma exceção também, e nós temos exceções no Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, alguém está atrapalhando Paulo pregando o Evangelho, né? Para um procônsul chamado Sérgio Paulo, e tem lá um tal de Bar Jesus, estão lembrados? E ele está atrapalhando. Bar Jesus significa filho de Jesus, a palavra Bar é aramaico, significa filho. E o texto é maravilhoso, porque o texto diz assim, às vezes a gente fica pensando, né? Ele amaldiçoou na carne, só que o texto diz assim, Paulo cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse, ó seu filho do diabo, até quando você vai atrapalhar a obra do Senhor? Vai ficar cego agora. E o homem ficou cego na hora. Tá? Veja que então nós também temos que conhecer a Bíblia do começo ao fim. Mas é óbvio que ninguém deve sair por aí amaldiçoando ninguém, a não ser que o Espírito Santo de Deus te mande. Se Deus mandou, aí a coisa é diferente, né? Mas tenha certeza que foi Ele que mandou, porque se você fizer por conta própria, você vai prestar contas a Ele também, ok? Temos aqui um exemplo de quiná, lá em Jeremias, não sei se dá para ler, ali fica bem maior, né? Os irmãos podem ir olhando só ali, é um tipo então de canção,
oração, canção, muito usada nos funerais. Tá? Os irmãos lembram que haviam as chamadas carpideiras também que participavam dos funerais. E o que as carpideiras faziam? As carpideiras cantavam, traziam lamentações, narravam poesias para fazer o povo chorar. Costume da época. Não sei se você já percebeu nos funerais como é que acontece, né? Chegou, todo mundo já passou por isso. Chegou o corpo, o povo chora, se emociona, não é isso? Aí acalma um pouco. Daqui a pouco chega um parente e o parente se emociona. Quando ele chora, o que acontece? Todo mundo chora de novo. Porque o choro é contagioso. Assim como a alegria é contagiosa, o choro também é contagioso. Né? Importante para quem está dirigindo o culto sempre. Okay? Eu lembro de uma pessoa que estudou comigo, nós tínhamos duas moças que dirigiam o culto. Aí uma chegava na frente do púlpito e ela dava uma bronca na congregação. Assim é jeito de cantar para Jesus? Tem que cantar com a lei. Mas ela fechada, e o povo fechava. A outra chegava sorrindo e dizia: irmãos, vamos louvar o Senhor. O Senhor merece, o Senhor é bom. E todo mundo cantava. Muito, muito bom. Então nós transmitimos aqui com os nossos olhos e os nossos sorrisos também. Então ali um exemplo de quiná. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião, como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor, e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinem às suas filhas um canto fúnebre. A poesia. Tá? Ensinem às suas filhas, as carpideiras, um canto fúnebre. Que cada uma ensine à sua companheira uma lamentação. E ali a palavrinha quiná. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou as crianças na rua e os jovens na praça. E assim ele vai falando. Tá? Principais características da poesia hebraica. Praticamente não tem rima, tem uma outra que tem rima. Então, uma outra tem. Como eu disse assim, Mismor le Davi Adonai Roi, tem um pouquinho de rima. Mas a maioria não tem. Alguns jogos de palavra na poesia. Olha a poesia em Gênesis 2:23. Você sabia que é a poesia lá? Quando Adão vê a esposa, né? Agora vamos falar a verdade, irmãos. O Adão era ruim de poesia, né? Fala a verdade. Quando ele recebe Eva, ele deveria ter dito assim: você é maravilhosa, você é a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. E não era totalmente verdade? Aí ele me sai com essa de: você é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Varão e varoa nós usamos só no nosso meio, na verdade, só meio evangélico que usa. No Brasil não conhece a palavra varoa, irmãos. Só nós conhecemos. É uma palavra evangélica. Porque não tem como traduzir ali também. Na verdade ele está dizendo: você vai se chamar Ixá, porque do Ish foi tirado. Agora ficou parecido, né? Se eu dissesse: você vai se chamar mulher, porque do homem foi tirado, quem é que vai saber que é poesia? Então o autor acertou em colocar varão e varoa, porque é o que nós temos de mais parecido no português, mas já está mostrando que é uma poesia. Osso dos meus ossos, etzem mi atsamai. Então é a mesma raiz ali da palavra. E carne da minha carne também está fazendo um jogo de palavras. Tá? Mas o Adão poderia ter feito uma poesia melhor. A estrofe, tem estrofe também. O que é de mais parecido com a nossa poesia é a estrofe. Tá? Então isso aqui é importante. Eu coloco lá do Salmo 42, 43,
E é importante agora, muito importante para pregadores, pregadoras aí, professores, porque quando nós vamos ensinar um texto bíblico, nós devemos procurar a lição principal do texto. E quando tem uma estrofe e tem um refrão, é o principal, irmãos. O tema principal está ali. Qual é o tema principal do Salmo 42, 43? Eu estou falando 42, 43, meus irmãos, porque 42, 43 é um salmo só. Ele foi dividido, na hora que dividiram, que os tradutores dividiram, que não é um problema da Bíblia, foi um problema dos tradutores. Quando eles dividiram em dois. Mas a verdade é que, tem uma estrofe, versículos 1 a 4, e tem o refrão: por que estás abatido, a minha alma? Porque você está agitada, aí perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e Deus meu. A segunda estrofe, lá. E olha o refrão. É o mesmo? Porque estás abatido, a minha alma. E se nós vamos para o 43, versículos 1 a 4, é mais uma estrofe, e olha lá o refrão, no próximo salmo, que na verdade é um salmo só. Bom, então se você for ensinar o Salmo 42, você não vai ensinar o Salmo 42, você vai ensinar o Salmo 42 e 43, e a poesia te ajuda a perceber isso aqui agora, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água antes. Ensina então os dois juntos, e tem aquele ponto especial do refrão. Meus irmãos, tem músicas populares e evangélicas também, que elas nascem de um refrão. O artista primeiro faz o refrão, diz: esse refrão é forte, e aí ele formula o restante. Não é que o restante não seja importante, tudo é importante, mas o mais importante é o refrão. Qual é o assunto principal ali? O abatimento da alma. Por que estás abatido, minha alma? Então você não pode deixar fora da tua mensagem, da tua pregação, aqui o abatimento da alma, de maneira nenhuma. E temos outros salmos, como 46, tem lá um refrão, tem uma estrofe e tem o refrão, 1 a 6 a estrofe, o refrão lá no 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual é o tema principal desse salmo? Nem lemos o salmo, mas pelo refrão, Deus está conosco. E ele fala duas vezes ali, porque ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Ele está falando duas vezes a mesma coisa com palavras diferentes. Ora, o Senhor dos exércitos, quem é o Senhor dos exércitos? Não é a mesma coisa que o Deus de Jacó? Está conosco, é o nosso refúgio, tá? Então presta atenção aí nessas coisas, ok? Aqui é a mesma coisa. Bom, aqui só para ficar mais claro, né, mãe? Que é só por curiosidade, mais nada. Talvez eu tenha até mostrado isso aqui na outra vez que eu estive aqui, porque eu falo das belezas da Bíblia que só dá para ver na língua original também, né? Então aquele que se dedicar ao estudo do grego, do hebraico, vai ter algumas vantagens aí. Isso aqui é uma estrofe do Salmo 119. Não sei se você já percebeu que o Salmo 119 tem 22 estrofes. Sabe por que isso? Porque é um salmo alfabético. Aí alguns livros dizem assim, é um acróstico. Não, não é acróstico. Você sabe o que é acróstico. Acróstico, você tem uma palavra, a partir daquela palavra se faz a poesia, né? Amor. Aí a primeira palavra, amor é coisa, papapá, assim, sim. Né? M, assim, assim, assim. Isso é um acróstico. Eu não encontrei na Bíblia ainda nenhum acróstico.
mas encontrei poesias alfabéticas. Isso é comum. Não tem como traduzir a forma para o português, porque são 22 letras do alfabeto hebraico. O nosso alfabeto tem mais. Como é que nós vamos fazer? Cada 8 versículos segue uma das letras. Na verdade, a leitura é da direita para a esquerda. Então, pode perceber que lá na primeira coluna, né, as letras são iguais. Ali é o chamado Aleph. Começa ali, né? A segunda, a primeira coluna, tudo igual. E talvez você tenha na tua Bíblia, não tem como traduzir isso, talvez você tenha na tua Bíblia, escrito em cima da primeira estrofe, Aleph. Alguém tem isso na sua versão bíblica? A irmã tem. Mas alguém tem? Não. Tem vários aí. Nunca teve a curiosidade de perguntar, mas o que é isso? São os nomes das letras do alfabeto hebraico. Não tem como traduzir, então o tradutor faz o melhor possível. Ele coloca lá, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, até a 22ª. E é interessante que as letras hebraicas, elas têm um nome de algum objeto. Então uma pessoa chegou para mim e disse assim, perguntou, né, pastor, o que é esse Aleph, esse Bet, aí eu não estou entendendo. Disse, bom, isso aqui são as letras do alfabeto hebraico. Disse, a minha prima deu à luz uma criança, um menino, pôs o nome de Aleph. Tem algum Aleph aqui? Não. Não, porque você não tem, então deixa eu traduzir também, né? Ela disse para ela, leva o meu abraço ao boizinho, porque Aleph é a letra boi. Não é como nós dizemos, letra A, letra B, letra C, mas é a letra boi, a letra casa, a letra cobra, a letra porta, a letra... É dessa maneira, ok? Então, isso nos ajuda a entender algumas coisas da Bíblia, ok? Bom, vamos lá. O Salmo 119 é uma poesia que, meus irmãos, mesmo que não estivesse na Bíblia, deveria ser analisado em todas as universidades, escolas, quando olham a questão aí de arte, porque o Salmo 119 é uma obra-prima. 22 estrofes, seguindo o alfabeto hebraico, cada 8 versículos, começando com a mesma letra, como eu já disse. E em apenas 2 versículos, ele não faz uma referência à palavra de Deus, só em 2. Alguns dizem assim, é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. Eu não chamo de capítulo porque não é um capítulo, é a maior unidade completa da Bíblia. Aqui tem começo, meio e fim ali, é a maior unidade. É um salmo. É um salmo, uma canção, é cantado, tem mais isso, né? É cantado. Então não tem capítulo, capítulo quem tem é livro. Mas é muito grande, é a maior unidade aí da Bíblia. Em cada versículo, ele faz uma homenagem à palavra de Deus. Dá para imaginar o amor à palavra de Deus da pessoa que escreveu esse texto? Desta forma tão linda, ele vai chamar a palavra de Deus de lei, ensino, testemunho, prescrição, teu caminho, preceito, mandamento, estatuto, decreto, mandamento de novo, juízo, justas normas, a tua palavra, como nós chamamos, né? Palavra de novo, promessa. Façam um trabalho para ver. É uma declaração de amor à palavra de Deus. Entendeu? Além de ser uma obra de arte, que deveria ser estudada por qualquer artista.
Eu já li muito na minha vida e continuo lendo. Eu procuro não deitar sem ler alguma coisa. Todos os dias eu leio a Bíblia, óbvio, né? Está na minha agenda. Se não colocar na agenda também, irmãos, eu tenho um horário para ler a Bíblia. Não colocar na agenda, você levantou, você sabe que ele levantou, pastores sabe, levantou, todos os dias você levantou, tem mais coisa para fazer do que dá para fazer. Não vai vencer. Se deixar para ler a Bíblia no final do expediente, depois que fez tudo, né? Não vai ler, não. Então, começa com a Bíblia. Outros têm outros horários para fazer isso. Tá? Mas vale a pena realmente ler e ver as belezas aqui dessa... É uma obra de arte. Mas já li muitos outros livros também, que eu gosto de ler. E às vezes a gente vai conversando com alguém e alguém vai dizendo assim, eu leu tal livro? Sim, eu li. Leu esse livro? Li. E leu Dom Casmurro? Eu li. E leu Dom Quixote? Eu li. E deu, né? Aquela coisa toda. De repente você pergunta assim, já leu a Bíblia? Aí sempre vem, eu li. Vi uma parte, né? Meus irmãos, as estatísticas mostram, infelizmente, foi dita essa estatística ontem, no encontro que eu estava em Volta Redonda, estatística da Sociedade Bíblica. Apenas 51% dos pastores brasileiros já leram a Bíblia toda. Dos pastores. Quando o pessoal chega para estudar comigo na faculdade, no primeiro ano, eu faço uma enquete para ver quem já leu a Bíblia, primeiro ano, estão chegando, fica entre 15% a 20%, são líderes da igreja, por isso que vêm estudar teologia, e o restante, eu diria assim, não entre nessa estatística, faz aí um esforço para ler a Bíblia. Eu, com muito jeito, eu digo para a pessoa, olha, realmente eu não considero alguém que não leu a Bíblia ainda uma pessoa realmente educada. Pode ter lido, né, os Lusíadas, pode ter lido o que tiver lido, mas não leu o livro dos livros, o livro mais vendido, mais distribuído, mais traduzido, mais amado, ainda que também mais odiado. E quanto mais persegue, mais se lê. Tem que ler. Nem que seja por questão de, eu quero me educar. Como é que uma pessoa educada, que já leu tantos livros, não leu o mais vendido de todos os tempos? Tem estatísticas da Sociedade Bíblica, a Bíblia sendo vendida no Brasil, só pela Sociedade Bíblica, 8 milhões num ano. Meus irmãos, que livro vende 8 milhões no Brasil? Eu não estou falando na história da Bíblia, estou falando em um ano. Então, se você quer se considerar uma pessoa educada, não só por isso, né? Esse é um bônus para nós, porque todo cristão deve ler a Bíblia, capa a capa, e não só ler, mas entender também. Aqui é um outro livro, que é o livro de Lamentações, e o livro de Lamentações tem esse esqueminha aqui, ó. O capítulo 1 tem 22 versículos. Vocês já aprenderam. Quantas são as letras do alfabeto hebraico? 22. Olha o que é que o autor fez ali, irmãos. Primeiro capítulo 22, segundo 22, terceiro 66, 4, 22, 5, 22. Alguém lembra um versículo do livro de Lamentações? Capítulo 3. Qual que é o destaque ali? O primeiro é 22, o segundo 22, o terceiro 66. O destaque está ali. Os irmãos sabem qual que é o tema geral deste livro de Lamentações? Lamentações, é um livro tão quiná, como eu falei ali, para fazer chorar, de lamentar. É o poeta Jeremias,
profeta, poeta, cantando uma lamentação. Ele olhando a cidade destruída e contando a situação da cidade e como que ocorreu. Sabe qual é o tema? Eu divido com os alunos, grupos, e dou lá o primeiro capítulo, o segundo para cada um, e eu espero que eles estudem ali, analisem e me digam qual é o tema principal. Vem o pessoal do primeiro capítulo e diz assim, o tema principal é a ira de Deus. Ira de Deus. Se alguém quer falar sobre ira de Deus, é Lamentações. Ninguém quer, né? Capítulo 2, eles vêm e dizem assim, é a ira de Deus. Capítulo 3, ainda é a ira de Deus. Mas vai estar lá a bondade de Deus, que é bem maior do que a sua ira. Capítulo 4, ira de Deus. Capítulo 5, uma oração pedindo perdão a Deus, porque a ira de Deus se derramou sobre o povo. Estamos falando aqui da destruição de Jerusalém, quando eles foram levados para o cativeiro babilônico. Só a forma poética aqui está em forma alfabética. Primeiro capítulo, 22 versículos, cada versículo seguindo a ordem alfabética, a letra do alfabeto hebraico. Segundo capítulo, a mesma coisa. Quarto, a mesma coisa. O quinto, 22 versículos, mas não está em ordem nenhuma. Aqui eu tenho só uma teoria. Talvez o autor primeiro fazia a poesia e depois colocava as palavras na ordem alfabética. Talvez. E por algum motivo não deu tempo. Não sei. Que é só uma teoria. Não estou falando que é verdade. Mas o 3 no hebraico é feito com muita força. Isso nós vimos em interpretação. Quando eu falei aqui, naquele como entender a Bíblia. Qualquer coisa feita 3 vezes, é feita com muita força. É na certeza. Pedro negou quantas vezes Jesus? 3. Negou mesmo. Negou mesmo. Quantas vezes Jesus pergunta também para ele se Pedro, tu me amas? 3. E quantas vezes ele disse que ama, né? 3 vezes. Podemos ver esse texto em outra ocasião. Quantas vezes Paulo pediu para tirar o espinho da carne? Aí é bom a gente lembrar que deve ler assim, pediu o que dava para pedir, entendeu? Não é assim tão literal, não precisa ser literal, a questão dos números. Isso é importante, irmãos. Okay? E aqui nós temos 3, então ele está dizendo para nós, o capítulo de destaque é este do meio. Geralmente nós, quando escrevemos alguma coisa, vamos dar uma ênfase, é lá no fim, é o clímax do livro, e fecha daquela forma. Você lê em todo o livro, você vê assim, Deus derrubou, Deus quebrou, Deus matou, Deus queimou, Deus arrasou, é isso aqui que a gente vê. Mas de repente chega no capítulo 3, vai dizer, Deus é bom. As misericórdias do Senhor são a razão pela qual nós não somos consumidos, porque não era para sobrar nada. Pelo que o povo fez, não era para sobrar nada. Mas ele coloca ali no capítulo 3. Só para ilustrar o capítulo 3, é bom lembrar aí da morte de Jesus, né? Jesus diz com todas as letras, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o filho do homem é ele mesmo, né? O filho do homem ficará no seio da terra. E se você fizer as contas, você vai dizer assim, mas não ficou 3 dias e 3 noites? Bom, mas será que Jesus errou? Óbvio que não, né, irmãos? Aquele que tem poder para dar a sua vida e tomar a sua vida, vai errar em alguma coisa? Não, mas ele está dizendo assim, com certeza, como Jonas ficou dentro do peixe, eu também vou ser sepultado. É isso aqui que é importante. Porque ele é sepultado na sexta, bem à tardezinha, então um pedacinho da sexta, né?
fica o sábado o dia inteiro, então aqui deu um dia inteiro, ele ressuscitou antes do sol nascer. Como é que eu faço dar 3 dias e 3 noites aqui? É a figura de linguagem. Ele está dizendo, com certeza eu vou morrer e vou ser sepultado. E vou voltar. E voltou. Isso aqui que é importante. Então a poesia nos ajuda. Quando nós vemos esse esquema, nós já sabemos. Capítulo 3 é o principal. Tudo ali é importante, mas a bênção de Deus é maior. Sem contar de outros textos aí. Falando, já que entrei nos números aqui, eu ia falar mais à frente, mas deixa eu falar já. Nós pegamos lá no Êxodo, capítulo 20, e de repente lá tem uma palavra muito forte, porque eu sou Deus zeloso, ou ciumento, conforme a versão, né? Que castigo a iniquidade dos pais, em quem? Nos filhos. Até quanto? A 3ª e a 4ª geração. Meus irmãos, se vocês olharem na Bíblia agora, acho que é Êxodo capítulo 20, versículo 5, se não me engano. Deve terminar com uma vírgula. Então você não pode parar aqui. Tem que seguir. E na sequência diz assim, mas exercito a misericórdia até 1000 gerações. Se você pegar literal o 3 e o 4, o 3 é algo forte, o 4 é inteireza, 3 e 4 dá 7, que é o número da perfeição. Deus está dizendo, eu sou um Deus zeloso e eu castigo mesmo, não brinca comigo não. E Deus é assim, irmãos, é só olhar a Bíblia. Mas no versículo 6 ele diz, mas exercito a minha misericórdia, o Hesed, até 1000 gerações daqueles que me amam. Uma geração são quantos anos? Cerca de 40 anos. Alguns dizem 20, a maioria chega à conclusão que é 40. 1000 gerações, 40.000 anos. O que é maior? É o castigo ou é a disposição de amar e de abençoar de Deus? Falando em outra, vamos dizer assim, tirando os números, né? Falando em linguagem mais simples, ele está dizendo assim, eu sou um Deus que castiga, não brinca comigo. Agora a minha misericórdia é muito maior. Se agarra na minha misericórdia. Não pega nem literal, nem a 3ª e 4ª geração, e nem 1000 gerações. Se pegar literal um, tem que pegar literal outro. Eu sou mais positivo, vamos dizer assim, eu não faria a teologia da maldição hereditária, pegando o versículo 5, mas eu faria, então eu sou mais positivo, eu faria da bênção hereditária. A pessoa aceitou a Cristo, meus parentes, minha família toda, 40.000 anos para frente estão abençoados. É claro que não é assim, né, irmãos? Seria heresia do mesmo jeito, mas é a mesma lógica que foi usada para o 3 e 4. Eu falei isso numa ocasião, terminei a palestra, uma mulher veio à frente e me abraçou e chorou. Aí disse, pastor, o senhor tirou um peso das minhas costas hoje. Ela veio de uma vida muito difícil, muito pecadora mesmo. Ela disse, o meu maior medo é que meus filhos estejam pagando por tudo aquilo que eu fiz. E hoje o Senhor fala que a graça e a misericórdia do Senhor são muito maior, né? Infinitamente maior. Louvado seja o Senhor, né? É isso aí. Bom, aqui tentaram aqui fazer um acróstico realmente, mas não dá para traduzir, é aquilo que eu falei, de Lamentações. Ele colocou, pobrecita de ti, Jerusalém, usando ali o espanhol, né? E aí fez um acróstico, ó. P, pobrecita, segundo versículo, olvidada ou esquecida, borró, ruído, mas não deu certo, porque ele transmitiu uma mensagem, isso aqui é da nova tradução da linguagem de hoje em espanhol, mas não deu certo, a intenção do tradutor foi boa, mas ele acabou mostrando alguma coisa que não tem no texto, e nós não queremos mostrar só um texto bonito,
Nós queremos mostrar o que o texto realmente vai dizer. Tá? E ficou mais complicado ainda quando no capítulo 3 ele usou a frase, eu sou, é o que há sofrido, o servo sofredor. Puxa, alguém lê e vai dizer, puxa, mas já estava lá falando sobre o servo sofredor, que fala Isaías também, e Jesus vai chamar para ele essa questão, né? Não, não estava lá. Foi uma tentativa do tradutor fazer um acróstico, tá? De tanto ouvir que é um acróstico, e esse nome acróstico nos engana. Engana de tal maneira que eu dei uma aula sobre isso em Portugal, e uma pessoa de lá me escreveu, né? Ele disse, professor, eu lamento, mas eu procurei em tantos livros, e não tem um livro que diga isso que o senhor está dizendo, que é alfabético, e não, todo mundo chama de acróstico, né? E eu disse para ele com carinho, né? Eu disse, você pensa que é só o professor Gusso que fala bobagem? Tem mais gente por aí que ela. Nós somos humanos, né, irmãos? Eu posso também me enganar, mas tem outras pessoas se enganando. Aqui ele se enganou. Aqui o tradutor da Bíblia em espanhol realmente se enganou, infelizmente. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui um tipo de poesia também, que tem uma introdução, lá em Isaías, né? E aí tem cada estrofe, tem a primeira estrofe, é pelo tema aqui, a segunda estrofe, pelo tema, a terceira estrofe, e aí vem, passei uma a mais, e aí vem uma conclusão. E na conclusão tem algo interessante, porque ele chama a atenção ali para um jogo de palavras. Ele coloca, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. Para nós não dá muito sentido. Não parece que é poesia. Eis aí quebrantamento da lei. Mas quando vai para a língua original, ele desejou mishpat, e eis aí o mishpah. Aí dá um jogo de palavras, né? Justiça, tzedaká, e eis clamor, tzeaká. Só dá para ver isso realmente na língua hebraica. Não tem outra maneira. Tá? Então vale a pena estudar um pouquinho aí. Eu traduzi assim. Porque a casa de Israel é a vinha do Senhor dos Exércitos, e os homens de Judá são a plantação preferida dele. Ele esperava decisão legal, mas eis aí a ilegalidade. Tentei fazer um jogo de palavras para tentar transmitir também a beleza do texto, que nem sempre dá. Ele esperava justiça, mas eis aí a injustiça. Normalmente um tradutor, eu tenho traduzido algumas coisas, né? Pelo menos o livro de Provérbios e o livro de Lucas, eu traduzi, foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Um tradutor procura 3 coisas, irmãos. Primeiro, ele procura ser fiel ao texto. O que é que o texto está dizendo? Segunda, é fiel a vocês. Eu vou falar numa linguagem que você entenda. E a terceira, eu coloquei por conta própria, a beleza do texto. Então, se dá para mostrar a beleza, você mostra. Se não dá, você vai retornando. Primeira coisa que eu tiro, eu quero ser fiel, né? Primeira coisa que eu tiro, a beleza do texto. Se eu não posso falar bonito, se eu não posso mostrar a beleza da poesia, por exemplo, vai de forma feia mesmo, paciência. Se não deu para escrever com palavras fáceis, para que todo mundo entenda, paciência. Vou escrever com palavras difíceis mesmo. Tem coisas que não tem palavras fáceis. Às vezes são palavras doutrinárias que não dá para mudar. O que eu não posso é ser realmente infiel ao escritor. E é por isso que vocês encontram algumas versões bíblicas que chegam a não traduzir o texto. Tem palavra, por exemplo, uma versão chamada Século 21, jamais traduz a palavra Sheol. Sheol é hebraico,
e eles deixam no texto. Por quê? Porque há uma dúvida quanto a qual o significado de Sheol. É o mundo dos mortos? É o inferno? É a sepultura? É o abismo? Então fica essa dificuldade. O que eles fazem? Eles deixam Sheol, e aí você vai ter que pesquisar o Sheol. A gente fica meio brabo com os tradutores, mas na verdade ele está sendo honesto com você. Na dúvida, eu não traduzo. Deixo para você ir pesquisar e ver as opções aí que temos. Ok? Bom, tem o refrão, muitos têm o refrão, eu já falei a importância do refrão. Todos aqueles textos ali tem refrão. Então, presta atenção. Aparecer um refrão vai te ajudar a entender o texto. A repetição lá embaixo, né? É porque a sua misericórdia dura para sempre. Aparece várias vezes no Salmo 136. Ora, qual que é o tema? Qual que é o tema do Salmo 136? A misericórdia do Senhor, né? Ele está dando ali muito bom para nós. Cântico dos Cânticos também tem, né? Refrão, Ezequiel tem refrão, e tem umas, digo ali, ver as repetições em Amós. Todas aquelas que eu coloquei ali tem refrão, e ao mesmo tempo tem o uso de números, 3 e 4. Os números são importantes na Bíblia, irmãos. Muitas vezes os números são literais, você tem que perguntar, se o número é literal, é simbólico, ou é os dois? Também. Aqui em Amós ele diz, por 3 transgressões de, e depois ele dá o nome da cidade, né? E por 4, você faz a conta, né? 3, 4, deu 7, é a perfeição, é a totalidade. O que ele está dizendo mesmo, em português comum? Por causa de todas as transgressões de vocês. É isso. Eu não vou aliviar a minha mão, não suspenderei o castigo. Vou bater realmente em vocês. Por quê? Porque vocês têm pecado. E com Deus nós sabemos que não se brinca. Aí temos uma coisa que para mim abriu os olhos, irmãos. E todos vocês vão poder ver, e não precisa conhecer hebraico, nada para isso. Fica tranquilo. Tá? E a principal que eu tenho para ensinar aqui, chama-se paralelismo. É a característica da poesia, são rimas de ideias. Nós conhecemos a rima de som. Né? Eu não sou muito bom nisso, mas coração rima com o quê? O coração balão? Sei lá. Sei lá. É sempre uma coisa assim, rima de som. Nós estamos acostumados com rima de som. No hebraico, não. No hebraico é rima de ideias. Uma ideia semelhante a outra ideia. Com outras palavras. Ou uma ideia contrastando a outra ideia. Ou uma ideia completando a outra ideia. Quando você percebe isso no texto, não tenha dúvida, é poesia. E você deve tratar daí como poesia. Eu coloquei ali, o paralelismo sinônimo. Pode ser idêntico ou semelhante, mas sempre a segunda parte do verso, em termos diferentes, repete o pensamento da primeira. Olha, ele diz 2 vezes a mesma coisa. Então, está lá, ó, sinônimo idêntico. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Vem a segunda parte, o mundo e os que nele habitam. Olha só, a mesma ideia está ali. O som, não interessa o som. A ideia, ó, terra está em paralelo com o quê? Mundo. Tudo que existe na terra, os que habitam na terra. Ele está dizendo 2 vezes a mesma coisa. E às vezes a gente não percebe que isso aqui é uma poesia. E eu já vi, né? Pastor pregando em Isaías, e o capítulo inteirinho era poesia. Quando vem, assim diz o Senhor, a sequência é poesia. E o Isaías disse, assim diz o Senhor, e começou.
e era tudo em paralelismo sinônimo. E aí o pastor explicava a primeira parte, depois explicava a segunda de forma diferente. Explicava a primeira, a segunda diferente. Por desconhecer, né? Uma coisa tão simples, na verdade. E aí cometendo um erro. Ele está reforçando, mas é a mesma coisa. Tá? Vamos ver lá. Ó. Salmo 19, 2. Paralelismo sinônimo semelhante. Um dia declara isso a outro dia. Para nós parece que é uma coisa contraste. Não, para eles não. A ideia que está ali é uma só. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O dia revela e a noite revela. Ele está falando de revelação de Deus. Tá? Esse que é o ponto aí. Outro aqui, o paralelismo sinônimo. Esse fica mais fácil. Aquele que está sentado nos céus se ri. Olha a parte de baixo. O Senhor zomba deles. Quem é que está sentado no céu? Como é que é? Quem é que está sentado no céu? O Senhor. Rir é o quê? Zombar. Entendeu? Está falando duas vezes a mesma coisa. Meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que se levantam contra mim. Meus inimigos são quem? A primeira ele pede, né? Meu Deus, livra-me. Depois ele diz, protege-me. Livra-me, protege, não é a mesma coisa? Mesma coisa. Aqueles que se levantam, inimigos, é aqueles que se levantam contra mim. Mesma coisa, ok? Meu filho, ouve a instrução do teu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Cuidado aqui. Cuidado, que você começa a pregar, dizer, pois o pai devemos ouvir, né? O pai. Agora a mãe, você não deve desprezar. É a mesma coisa, meus irmãos. Na verdade, eu poderia traduzir isso aqui para o português, dizendo assim, meu filho, ouve a instrução do teu pai e da tua mãe. Não despreze o ensino do teu pai e da tua mãe. Porque é a mesma coisa que ele está dizendo, né, de formas diferentes. Então, tudo isso ajuda a entender. Tem o paralelismo antitético. A segunda parte apresenta um contraste em relação à primeira. Na tradução para o português, a conjunção adversativa mas, ou outras conjunções semelhantes ajudam na identificação. Apareceu um mas, né? Dá uma olhadinha, vê se não é o paralelismo chamado antitético. Ó. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. É um contraste. Tá? O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Irmãos, cuidado. Ele está fazendo um contraste apenas. Na verdade, o pai e mãe são paralelos ali. Poderíamos muito bem pensar assim, o filho sábio alegra seu pai e quem mais? Aí a mãe também. Né? E a mãe também. Só que é poesia. Ele escreveu assim porque é poesia. Mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Do pai não? É do pai também. Né? O filho sábio alegra seu pai e sua mãe. Mas o insensato é a tristeza da sua mãe e do seu pai também. Ok? Olha quanta coisa aí. Aquele que colhe no verão é um filho sensato, mas o que dorme na colheita é um filho que envergonha. Então, tem um contraste aí. Praticar a maldade é diversão para o insensato, mas a conduta sábia é o prazer do homem que tem entendimento. O paralelismo sintético é outro, né? A segunda parte complementa a primeira, então ele vai além complementando. Ó, não negues o bem a quem tenha direito. Poderia parar aqui, mas está completo. Mas ele vai dizer, se estiver em teu poder fazê-lo. Se não está em teu poder fazê-lo, o que você vai? Vai ter que conversar, né? Vai ter que conversar, dizer, meu amigo, me perdoe, me dá um tempo, eu vou pagar, mas tenha paciência comigo,
que eu vou dar um jeito aí. Então ele complementa ali, ele vai adiante. Não respondas ao insensato de acordo com a sua insensatez. Ele dá objetivo, para que não seja semelhante a eles. Responder o insensato a nível dele. Embora tenha outro texto muito parecido com a primeira parte e diz o contrário, né? Mas ele vai dizer, depende da situação também. Por isso eu disse, aqui é o sintético ainda, por isso eu disse, quem me dera ter asas como de pomba, eu voaria e encontraria descanso. Paralelismo climático, a segunda linha utiliza palavras da primeira e acrescenta algo a mais. Apareceu essa repetição, irmãos, é poesia, olha lá, ó. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ele vai repetindo. Fala a verdade, não dava para entender perfeitamente, se nós lêssemos ali, tributai ao Senhor, filho de Deus, glória e força, a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Não dá? Dava. Por que ele repete? Porque é poesia. O poeta não gosta de falar fácil. Eu escrevo poesia também, irmãos. E quem me conhece sabe, eu sempre digo onde eu vou. Se você encontrar qualquer palavra nos meus livros que você não entende, você me diga, e a próxima edição eu vou mudar essa palavra. Eu quero deixar ela simples, porque eu não quero só escrever, eu quero ser compreendido. Eu vou mudar. Mas na poesia a gente coloca algumas coisas um pouco mais difíceis, né? Faz um jogo de palavras e tal, que é o momento de se divertir, né? Fazer a pessoa pensar também. Gosto de escrever poesia. A voz do Senhor é poderosa. Olha, eu poderia ler aquilo ali, irmãos. A voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade, quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Mas ele vai lá e diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Por que repetir? Para deixar bonito. Ele é poeta. Tem a misericórdia do poeta. 1/3 do Antigo Testamento foi escrito por poetas. Como eu já disse, não bastava ser profeta, tinha que ser poeta. E aqui é a mesma coisa, eu vou adiantar um pouquinho, porque temos a ceia ainda. A primeira linha, paralelismo emblemático, a primeira linha serve de emblema para ilustrar a segunda. Ou seja, na primeira linha é apresentada uma figura de linguagem que comparando e ilustrando a afirmação que vem na segunda. Não há contraste aqui, não há contraste. Como água fresca para quem tem sede, assim são as boas notícias da terra distante. Primeiro uma figura. Nós geralmente fazemos o contrário. Nós damos uma ideia, depois contamos uma ilustração para esclarecer a ideia. Aqui é o contrário, irmãos. Primeiro vem a ilustração, e depois vem o que a ilustração ensina. É a forma deles. Como água fresca para quem tem sede, são as boas notícias da terra distante. Eu fico imaginando, minha família chegou no Brasil por parte do pai, há 130 anos atrás. Quando eles deram adeus aos parentes lá na Itália, foi para nunca mais se ver, irmãos. É um adeus mesmo. Eu fico imaginando quando chega uma carta, 10 anos depois, sei lá quanto tempo, a alegria da pessoa. Estamos falando de uma época, eu estou falando só de 30 anos atrás agora, aqui nós estamos falando de 3.000 anos atrás.
Eu tenho uma filha que mora há 15 anos na Austrália. Como é bom receber notícias. Eu falo com ela, com a minha netinha, quase todos os dias pelo WhatsApp. Dou graças a Deus pelo WhatsApp nesse sentido, irmãos. Dou graças a Deus. Procuro ver e me encontrar com ela, com eles, né? Minha filha, meu genro, minha neta, 3 vezes por ano. Mas está sendo fácil. Caro também, né? Caro. Mas está sendo fácil. Estive agora em agosto, 1º de agosto até 10 de setembro eu estive lá. Uma coisa maravilhosa. E um agrado que Deus me fez. Porque estão caríssimas, viu, pastor? Passagens. E Deus me deu. Deus me deu. Foi um agrado de Deus. Primeiro que eu estou como diretor acadêmico de uma faculdade, eu recém aceitei o cargo. Mas eu disse, eu só vou aceitar se eu puder viajar. Permitiram. Aí fui ver se tinha pontos e tal, tinha pontos, fui com pontos até o Chile, e do Chile até Sydney. O meu genro é piloto de avião, a empresa dele faz esse trajeto. Deus me deu de graça, irmão. Ele pagou uma taxa lá, eu não sei quanto que ele pagou. Deus me deu de graça, pela primeira vez na vida, viajei de graça em 1ª classe. Meu Deus do céu, Deus é maravilhoso, meu Senhor. Eu não sei o que dizer. Eu viajo a minha vida inteira, irmãos, desde a minha conversão estou viajando. Confesso aos irmãos, foi a primeira vez que eu viajei de graça. E de 1ª classe. E faz uma diferença que agora eu já senti a diferença agora. Eu nasci para ser rico, não sabia. Paciência. Vamos em frente aqui. Com maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. É algo muito precioso. A palavra dita na hora certa, nem antes nem depois. Poesia em Provérbios. Sem lenha o fogo se apaga, sem o difamador o conflito cessa. Para quem administra, quem está na liderança, é bom lembrar desse conselho e ao mesmo tempo lembrar que é poesia. Às vezes a gente fica lutando com anos e anos com pessoas que realmente, olha, são verdadeiras lenhas, pondo fogo, né? Então, às vezes é melhor conversar com sinceridade, dizer, meu amigo, não vai dar, né? Está sendo tropeço aqui. Aí tudo se acalma e vamos em frente. É bom seguir a Bíblia aí. O que é chamado de quiasmo também, que é poesia, olha lá, tem um sistema que é ABBA. A primeira parte tem a ver com a última. Isso aqui é o livro de Zacarias. Visto que eu clamei, lá embaixo, eu não os ouvi. Então, eu, né? Eles. Você diz alguma coisa, depois diz de trás para frente. Eu, eles, eu. Poesia pura. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. É poesia. É claro que não vou pegar literal, ou Deus não ouve. Deus ouve ou não ouve? Claro. Então, não, mas a Bíblia está dizendo, eu não ouvi. Não, ele está dizendo, eu não atendi. Escutar, eu escutei. Eu mandei vocês fazerem isso, vocês não deram bola. Vocês ouviram, escutaram, mas não fizeram. Agora estão pedindo ajuda para mim. Também não escuto. Pronto. Entendeu? É assim que Deus faz também. Conclusão dos paralelismos. No geral, em todos os casos de paralelismo, o desafio é o de ser fiel à mensagem. Ao mesmo tempo, no caso da tradução, sendo possível, manter a beleza da poesia, se der. Senão, ficamos com a mensagem. Aqui é só para mostrar para vocês que a poesia hebraica é uma das mais fáceis de ser utilizadas. Pode ser traduzida em qualquer língua, irmãos. Quando nós pegamos uma poesia do inglês para o português, nós ficamos surpresos.
Às vezes tem uma música, a gente gosta daquela música em inglês, música evangélica, quando traz para o português, não dá certo. Por quê? A beleza está no som. Aqui não é som, aqui é ideia. E essa aqui eu escrevi quando eu recebi uma notícia muito triste. Uma senhora recém-convertida, líder na família dela, trouxe a família toda, foi batizada, poucos meses depois foi diagnosticado um câncer, mas um câncer assim, terrível. Eu fui visitá-la, ela na cama, ela não podia deitar mais, ela ficava dia e noite sentada. Eu nunca vou esquecer, e ela disse assim para mim: pastor, eu estou aqui na cama, não posso fazer nada para ninguém, mas queria que o pastor soubesse que eu oro pelo pastor e pelos pastores, todos os dias. Isso eu posso fazer, estou sentada aqui na cama, não posso nem deitar, mas eu oro por vocês. Eu disse: muito obrigado. E aí naquele dia eu fui para casa arrasado. O pastor também sente, sabe, irmãos? Pode ter certeza. Quando um de vocês sofre, os pastores sofrem. Quando um de vocês vence, todos nós nos alegramos. Nós somos um corpo. Né? Aí eu escrevi: clamo com alta voz a Ti, Todo-Poderoso. Lanço lamentos ao Senhor, que tudo pode. Clamo em alta voz, lanço lamentos. É a mesma coisa. Todo-Poderoso, Senhor que tudo pode. Não é a mesma coisa? Poesia inteira em paralelismo, sinônimo. Notícias de morte chegam aos meus ouvidos. Novas de tristeza é só o que eu escuto. Meu coração se aperta dentro de mim, o meu peito dói na angústia interior. A vida e a morte estão nas tuas mãos. O nascer e o morrer são determinados por ti. Dá-me então o descanso nesta certeza. Anima assim a minha alma enquanto creio. Não deixe minhas mãos tremerem, não permitas que meus pés vacilem. E eu te glorificarei, mais uma vez. Te louvarei, como tem sido o meu costume. Totalmente em forma poética de paralelismo sinônimo. Ok? Quero já falar aqui das características finais aqui. Informações musicais aparecem em especial no livro de Salmos. Então vocês vão encontrar algumas palavras difíceis em Salmos, muitas vezes não estão nem traduzidas, porque são palavras que nós não sabemos ainda o significado. Às vezes é uma melodia, né? É o nome de uma canção, o nome de um instrumento, e os autores preferiram nem traduzir. Temos muitas informações musicais. Temos repetições de textos, palavras com significados incertos também, como Sheol, que eu falei, né? Então é melhor nem traduzir. Temos as doxologias. Doxologia é o seguinte, importante para vocês que ensinam em especial. Abra no livro de Salmos, no capítulo 1, por favor. Provavelmente tem uma indicação em cima do primeiro salmo, dizendo assim, Salmos 1 a 41. O livro de Salmos é dividido em 5 livros. Então nós não temos um livro dentro de Salmos, nós temos 5. E o primeiro vai de 1 a 41. Dá uma olhadinha lá no 41 agora. Pula lá para o 41. Lá no 41, é o último livro, o último salmo do primeiro livro. E o último versículo diz assim,
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, isso aqui se chama doxologia. É uma palavra de glorificação a Deus, colocada no final do livro. Ou seja, não faz parte do Salmo. Se você vai ensinar o Salmo 41, você vai falar da doxologia. Você vai dizer por que o 13, versículo 13, não faz parte do Salmo. Mas a mensagem do Salmo é do versículo 1 até o 12. E aqui é uma doxologia. Aí você vê, livro 2, 42 a 72. Dá uma olhadinha no 72. Final do segundo livro. Versículo 19 diz assim, o 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Doxologia, não faz parte do Salmo. Ele está glorificando a Deus pelo livro número 2 de Salmos, que certamente estava separado do primeiro naquela época. E tem mais uma frasezinha embaixo no versículo 20, né? Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Ixi, e agora? Porque o Salmo vai dizer lá, no título do Salmo, esse Salmo é de quem? É de Salomão o Salmo. Então como é que ele está dizendo aqui, que aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé? Eu só posso entender que este livro número 2 é um livro de cabeceira de Davi, né? Ele tem lá do lado da cama dele, o rolo. Sempre que falar em livro na Bíblia, é rolo. Ele tem lá, e entre os salmos, olha que homem humilde. Entre os salmos que ele usa para oração diária, nós não costumamos fazer oração, ler oração. Isso no nosso meio é praticamente desconhecido. Nós oramos de forma voluntária, mas eles liam as orações. E entre as orações, o Davi lia esta oração que foi feita por Salomão. Entendeu? Por isso que está aqui. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Todo o livro 2 é o livro que pertence a Davi, mas tem Salmo de Salomão aqui. O terceiro livro vai do 73 ao 89. E lá no 89, no finalzinho, vai ter lá, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Doxologia. O quarto livro vai até o 106. E lá no 106, último versículo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém e aleluia. Olha lá, doxologia. E o último livro, o quinto livro, termina com o Salmo 150, que ele todo é uma doxologia. Provavelmente tem um título em cima das versões de vocês, dizendo doxologia final. O Salmo todo é uma doxologia. Ele glorificando a Deus, chamando Deus, o povo para louvar a Deus, e ali ele termina com o aleluia. Aparece 12 ou 13 vezes aqui nesse Salmo 150, ordens para que Deus seja louvado, porque o aleluia é uma ordem, são duas palavras. Aleluia não é uma palavra só, aleluia são duas palavras. Aleluia é uma ordem, Yah é o nome de Deus abreviado. Louvem Yahvé, e o povo louva, Yah ou Yahvé é grande, Yahvé é maravilhoso, Yahvé, só Yahvé é Deus, e coisas dessa natureza. Ali é o Salmo. Tem ainda provérbio chamado numérico, que é muito interessante, que ele diz assim, tem 6 coisas, 6 mais uma, e aí ele vem dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 6. O esboço do sermão está ali, o esboço do ensino já está ali, só aproveitar. Ele vai dizer, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina,
olhos altivos, orgulho, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, injustos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aí é o pior de todos, irmãos. É o clímax, e ninguém esperava, porque ele vai dizer, o que semeia a contenda entre irmãos. Tem 6 coisas que entristecem a Deus. Tem uma que ele tem nojo, e ele coloca lá orgulho, mentira, assassinato, e ele termina dizendo, mas o que me dá nojo mesmo é irmão semear contenda entre irmãos. Estamos para participar da ceia hoje, né? Ceia é comunhão, e nós devemos viver realmente em comunhão. É muita maldade alguém de cabeça pensada colocar um irmão contra outro irmão. É maldade que enoja o nosso Deus. Tá? E quero terminar, eu creio que até da outra vez usei essa poesia hebraica aqui, para encerrar nossa conversa. Uma das menores poesias da Bíblia e uma das mais bonitas, que é a bênção, né? Chamada arônica, de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A bênção de Arão está em forma poética. Por que que ele coloca 3 vezes o nome de Deus? Porque o texto diz, assim você vai colocar o meu nome sobre o meu povo. O nome de Deus é o próprio Deus. Ele está pedindo que Deus esteja com vocês. O esqueminha, ou a parte hebraica, só para os irmãos perceberem a beleza disso, né? A primeira linha só tem 3 palavras, a segunda vai para 5, e a última linha para 7. Ele repete 3 vezes o nome de Deus. Eu já falei aqui a importância do 3. É para colocar o nome de Deus sobre o povo, pede 3 vezes. O Senhor, a segunda palavra que está ali, da direita para a esquerda, pode perceber, é sempre o nome de Deus. A intenção dele, então, com aquela bênção, é colocar Deus sobre você. E a última linha, na principal, na terceira, são 7 palavras. E a última palavra é a palavra conhecidíssima, Shalom, que é muito mais do que paz. É uma palavra que nós não temos como traduzir exatamente. Eu vejo que a melhor tradução para Shalom é tudo de bom. Então, que realmente o Senhor esteja com vocês em cada passo que vocês derem hoje e em todos os dias da caminhada de vocês. E que Deus realmente dê a vocês o seu shalom, tudo de bom, a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor.